Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Hoje veremos o desfecho de uma história que começou com o primeiro versículo do capítulo 5. Um segundo parágrafo dentro do texto. Nós analisamos o primeiro parágrafo em 2 programas, essa história extraordinária da cura do endemoniado gadareno ou gerazeno, como diz alguns outros textos. E aqui, o final do verso 14, na verdade, continua e caminha para o auge, para o ápice dessa narrativa. Vamos ler juntos então a parte B do versículo 14 até o final, no versículo 20. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós vemos no desfecho dessa história 2 reações bastante distintas. Na verdade, Marcos termina a história com um grande contraste. A reação do povo que ouviu e viu como o homem agora estava são e curado, e a reação do próprio homem que fora curado por Jesus. O fato é que o texto diz que o povo foi ver então o que aconteceu. O nosso estudioso, o Hendrickson, diz que é provável que isso tenha acontecido no dia seguinte. Deve ter passado um bom período até o momento em que o povo sai para onde o homem estava, já que Jesus estava à beira do mar, onde o endemoniado o encontrou. Esse povo então sai para ter com Jesus e para saber o que realmente tinha acontecido, pois já tinham ouvido a notícia. Verso 15 relata o seguinte: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. O homem que era endemoniado, porque agora não era mais. O que tivera a legião, porque agora não tinha mais. E como é que, chegando lá, eles o viram? O texto diz: assentado, vestido em perfeito juízo. Veja que o início da narrativa dizia que esse homem vivia atormentando e era ele mesmo atormentado. Vivia gritando noite e dia, clamava por entre os sepulcros, certamente não conseguia sequer dormir e assustava todas as pessoas no caminho. Mas agora esse mesmo homem estava ali em seu juízo perfeito. E o texto diz assentado, ou seja, quieto, vestido, porque certamente aquele homem andava praticamente seminu, porque sequer aqueles espíritos permitiam que esse homem se vestisse. E o texto também diz que eles temeram, que eles ficaram assustados, que eles ficaram estupefatos, não é? Mas a reação daquele povo é ainda mais espantosa. Talvez mais espantosa do que o próprio fato daquele homem ter sido um homem que, por causa dos demônios que estavam nele, assustavam todas as pessoas. É uma reação mais impressionante do que a própria condição daquele homem. Só não é mais impressionante, sem dúvida, do que o milagre
que Jesus operou na vida daquele rapaz, daquele homem. Verso 16 diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Ou seja, as pessoas que chegaram ouviram novamente o mesmo testemunho do que aconteceu com o homem endemoniado, de como Jesus expulsara a legião que estava ali e de como aquela legião tinha então entrado nos porcos e os porcos se lançaram ao mar. Ouviram tudo de novo. Mas o verso 17 surpreende. Verso 17 diz assim: entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. O texto não diz que eles fizeram um pedido. O texto não diz que foram apenas algumas pessoas. O texto diz que eles rogaram, ou seja, que eles passaram a pedir, a suplicar que Jesus fosse embora. Já pensou? Já pensou a reação de um povo que, tendo visto algo tão impressionante, não se arrependesse? Não visse que eles mesmos já estavam errados por terem relegado aquele homem ao abandono, por não terem acolhido, por não terem feito nada que pudesse curar, restaurar aquele homem. Mas além disso, eles rejeitam aquilo que estão ouvindo. Eles rejeitam a pessoa de Jesus. Estava ali diante deles o próprio Filho de Deus. Estava ali diante deles aquele que poderia estender a eles a mesma misericórdia que fez com que aquele homem, antes endemoniado, agora estivesse são e lúcido diante deles. Mas eles se negam. Eles então rogam, suplicam, imploram, não que Jesus fique, mas que Jesus vá embora. Jesus então, claro, faz isso. E o verso 18 então diz que a reação do homem que foi endemoniado foi diferente. Glória a Deus! Ao menos aquele homem, vendo a maravilha que Deus tinha feito, vendo a maravilha da misericórdia de Deus e sentindo em seu coração agora uma paz tremenda, vai até Jesus. No verso 18 diz assim: suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, verso 19 diz, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Certamente Jesus continuava com misericórdia e em seu coração, e a não concordância de Jesus ou a resistência de Jesus em não permitir que aquele homem o seguisse não era porque Jesus não queria que ele fosse, é porque Jesus agora lhe deu uma missão. Vai e conta, vai e anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aqui nós vemos expresso o verdadeiro motivo e a motivação, na verdade, que encheu o coração de Jesus ao curar aquele homem. O Senhor, Deus, teve compaixão daquele homem e ele agora tinha a missão de compartilhar com a sua família, de compartilhar com outros tudo o que o Senhor tinha feito por ele. E é isso exatamente que o verso 20 registra. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Essa região da Decápolis, e o nome simplesmente significa 10 cidades, era uma região de cidades conhecidas ali do outro lado da parte do Jordão, ou seja, fora do território de Israel, onde esse homem então começou a falar da graça e da misericórdia de Deus ao tê-lo restaurado. Certamente começou a anunciar ao Senhor Jesus a verdade de que Deus poderia fazer com outros aquilo que fez consigo mesmo. Eu fico a imaginar que poder, que maravilha a história daquele homem que certamente tinha uma fama que corria longe de assustar as pessoas, uma fama que corria longe de ser alguém que era maltrapilho, um verdadeiro mendigo, que
que vivia no meio dos sepulcros, e agora ele poderia dizer para as pessoas: Deus me restaurou, Jesus teve misericórdia de mim. Sim, eu era maltrapilho, eu era endemoniado, eu era esquecido, eu era um marginal, vivia à margem da sociedade, mas agora Deus me restaurou, agora Deus me curou, e eu vim aqui contar, e vim aqui dizer: Ele pode fazer a mesma coisa por você. Eu já tinha dito antes, e é preciso repetir isso agora: a misericórdia de Jesus é tão grande, a misericórdia do Senhor é tão grande, que por meio de Jesus não há nada que você tenha feito, não há nada que você possa estar fazendo agora que te separe permanentemente de Deus. Aquele homem foi liberto, aquele homem foi restaurado, e ele então, cheio de fé, quer seguir Jesus. Você prestou atenção a esse detalhe? No texto do verso 18, ele pediu, ele implorou, ele suplicou que deixasse ficar com Jesus, deixasse segui-lo. Esse homem estava agora seguindo a Jesus, ou seja, ele cria nele, mas Jesus o envia numa outra missão. Não há nada realmente que possa separar você de Jesus. Não há nada, nenhuma condição humana, seja drogas, seja outro vício, seja algum problema moral, seja algo que você acha que é terrível que você tenha feito, e que você, ao ouvir essa história, possa dizer: não, Jesus não vai me receber, não, Jesus não vai me acolher, não, Deus certamente me esqueceu, Deus não quer saber de mim. Pois um homem que era completamente esquecido de uma comunidade inteira, como nós vimos, não foi esquecido por Deus. Jesus saiu de onde ele estava, cruzou o mar todo e ali chegou para resgatar aquele homem, de tal maneira que, resgatado, restaurado, ele agora pudesse contar das maravilhas de Jesus aos seus. Jesus o enviou para a sua casa, para os seus. Aquele homem estava restaurado, aquele homem podia agora voltar para casa. Imagine a alegria daquele homem de poder reencontrar talvez uma esposa que ele tinha deixado, ou seus filhos que há muito ele não via, ou talvez reencontrar outros parentes e poder dizer: Jesus me restaurou, Jesus me curou. Que maravilha! E eu quero dizer para você que me ouve nesse programa, aqui, agora, nesse momento, Jesus pode curar você. Jesus pode restaurar você, seja qual for a sua condição. Basta que você clame, basta que você chame o nome de Jesus, porque, como nos diz Paulo, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que você possa então fazer isso e ser contado como mais um que Jesus restaurou, e você possa então contar a outros aquilo que Jesus fez na sua vida. Chegamos ao final desse trecho. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro a estudar o capítulo 5 de Marcos, mais um milagre que Jesus faz. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.